Olá pessoal, na aula passada a gente viu sobre os conversores AD. E para que a gente possa dar continuidade nesse estudo da eletrônica básica, um dos conceitos que a gente vai precisar aprender agora é o divisor de tensão. Esse é um conceito lá da eletricidade, na verdade, mas eu achei melhor trazer ele aqui no estudo da eletrônica básica, porque já dá para implementar ele, a técnica dele, dentro da utilização do Arduino. Então, esse conceito é um conceito muito simples, mas de grande utilidade, principalmente nas questões de sensoriamento. Mas antes de iniciarmos a falar sobre o divisor de tensão, eu quero recapitular com vocês algumas coisas referente a circuitos em série e circuitos em paralelo. Tá? Circuitos em série, tá? Como a gente viu na aula de eletricidade, é um circuito onde a gente tem uma fonte, né? E nesse circuito aqui eu tenho 3 resistores em série, um de 2, 3 e 6 ohms. E lá no estudo de eletricidade, a gente viu que a corrente que passa nesse circuito é a mesma em todos os resistores. Então, em um circuito série, a corrente que passa é a mesma em todos os resistores. Já a tensão que passa em cada um, ou queda de tensão que há em cada um dos resistores, ela se divide proporcionalmente aos valores dos resistores. Então, não esqueçam, circuito em série, a corrente é a mesma em todos os resistores, e a tensão, ou a queda de tensão, acontece proporcionalmente em cada um dos resistores. Já no circuito paralelo, né, a gente pode ver aqui que eu também tenho um mesmo circuito, porém com os resistores em paralelo, tá? Em relação à fonte de tensão. E nesse circuito, a corrente elétrica, ela se divide, né? Então a corrente elétrica, ela se divide entre os resistores, tá? E a tensão, tá? É a mesma em todos os resistores. Então essa diferença, tá? Ela tem que ficar muito clara porque para que a gente possa entender o divisor de tensão. Então, principalmente no circuito em série, que é no circuito em série que nós aplicamos o divisor de tensão, lembre-se sempre que a tensão se divide proporcionalmente entre os resistores. Beleza? Então vamos lá. O divisor de tensão, tá? Ele tem esse formato aqui, onde a gente utiliza muito, como eu falei anteriormente, na utilização de sensores, né? De sensores principalmente lineares. E esse formato, nós fazemos o seguinte, ele tem 2 resistores, tá? E a ideia é encontrar qual é a queda de tensão em cima do R2. Por quê? A queda de tensão que eu tenho em R2 é a mesma que eu vou ter no circuito que está ligado no Vout aqui, ó, no V de saída. E a fórmula já simplificada para encontrar o Vout, que é a tensão de saída, é o R2, que eu quero, que é o resistor R2, tá? Dividido pela associação deles, que é a soma do R1 mais o R2, multiplicado pela tensão de entrada. Tranquilo, né? Então, vamos fazer um exemplo. Eu tenho aqui um circuito onde eu tenho uma entrada de 5 volts, né? Uma fonte de 5 volts. Esse exemplo eu coloquei porque é o que nós vamos mais utilizar no Arduino, é essa entrada 5 volts. E tenho 2 resistores, um de 2K ohms e outro de 3K ohms. E eu quero saber qual que, imagine que aqui seja o Arduino, tá? O pino de entrada do Arduino, do pino analógico. Já conseguiram ver a associação que nós vamos fazer aí? Então, eu quero saber qual que é a tensão que vai ter aqui quando esse circuito for ligado. Aplicando a regrinha, aplicando a fórmula, né, eu tenho 3, né, dividido, que é o que eu quero, o resistor que eu quero, dividido pela soma dos 2 resistores, tá?
Eu coloquei 2 e 3, não precisei colocar o K, porque os dois são K, né? 2.000 e 3.000, vezes a tensão de entrada de 5 volts. Calculando esse sistema aqui, esse sistema algébrico, nós chegamos ao resultado de 3 volts. Então, o divisor de tensão ele é muito utilizado quando a gente tem um desses resistores variável. Então, muitos sensores, ele varia a sua resistência. Então você coloca ele em série com outro resistor que você já conhece e você acaba tendo a relação proporcional da mudança da resistividade desse sensor na queda de tensão em cima dele. Fazendo assim um cálculo dentro da tua lógica de programação e encontrando qualquer queda de tensão. Essa queda de tensão vai estar referenciado a uma determinada grandeza que você esteja medindo. Nesse caso, a gente falou de temperatura. Quando desce 3 volts aqui, vamos supor que iria equivaler a 25 graus. Beleza? Um abraço e até a próxima aula, onde a gente vai ver sobre potenciômetro. E no potenciômetro também a gente vai verificar essa técnica do divisor de tensão dentro da sua construção. Beleza? Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.